A gente tende a ser preto no branco, né? Rico, pobre, legal, chato, verdade, mentira. E a gente esquece que existe uma grande linha cinza entre os polos de qualquer coisa que seja. Aristóteles dizia que a virtude é o meio, não o meio como o centro de uma linha, mas o ponto ideal entre os dois extremos dos vícios. Então, por exemplo, existe a virtude da coragem. Ela é o meio entre o vício da covardia e o vício da temeridade. O corajoso é o que suporta o ferimento, essa é a virtude da fortaleza, que é um paralelo à coragem. E o viciado, o cara que está no vício, ou ele é covarde, então ele não tem coragem para as coisas que deveria ter coragem, ou ele é temerário. E isso significa que ele tem coragem para coisas das quais ele deveria ter medo, né? Então ele se arrisca muito mais do que deveria. E aqui na internet, uma coisa que acontece é que a gente se questiona se as pessoas estão dizendo a verdade ou a mentira. E ainda vou mais além. Quando você decide produzir conteúdo, existe um próprio questionamento interno do tipo, eu não quero ser como aqueles gurus, eu não quero ser como aqueles fulanos. Então você tenta se colocar numa categoria diferente das pessoas que você acha que vem aqui enganar e coisas do tipo. E é curioso porque eu demorei um tempo a entender como ajeitar a questão de o que será que eu posso falar, o que será que eu não posso falar, como ser honesto e me manter fiel às coisas que eu penso aqui na internet. E eu quero te ajudar com duas coisas importantes. Porque as pessoas adoram vir aqui na internet, e eu vou te ajudar a se proteger dos haters, inclusive. Elas adoram vir aqui na internet, pegar algo que você disse 2 anos atrás e jogar contra você, algo que você disse 3 meses atrás e jogar contra você. Só que existe uma questão fundamental. Você muda de ideia. Então, a internet é um lugar onde você, como você começar a produzir conteúdo, é um lugar onde você vai compartilhar as suas opiniões. Só que as suas opiniões, elas vão mudar com o passar do tempo. E quanto mais tempo você ficar aqui, mais as pessoas vão ver das suas mudanças ao longo desse tempo todo. E ainda mais importante, o melhor jeito de crescer aqui na internet é documentando a sua jornada. Só que documentar a sua jornada, e eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, é documentar o desenvolvimento das suas ideias, portanto as suas ideias mudam. Então tem 2 pontos que nós precisamos falar. O primeiro é esse, e o segundo é que eu vou abordar daqui a pouco, porque surgiu numa conversa hoje mais cedo com uma pessoa que estava falando comigo a respeito dos meus vídeos. O primeiro ponto é que você não precisa ter medo de mudar as suas ideias ao longo do tempo, e é justamente essa mudança que dá força de personalidade para você e faz com que as pessoas queiram continuar te acompanhando. Por quê? Porque não existe nada mais interessante do que acompanhar um pensador livre, um espírito livre, uma pessoa que eu percebo que tira as conclusões a partir das suas próprias ideias, vamos dizer assim. Ele não é um papagaio dos outros. E é claro, veja, ponto curioso, né, que me surgiu aqui. A gente não tira a conclusão das ideias da nossa cabeça somente. O melhor é você estudar e você ir repetindo as ideias dos outros até você chegar às suas próprias conclusões acerca daqueles assuntos. Então, antes de eu pensar nisso que eu estou te falando, primeiro eu tive que entender o que era documentar a sua jornada. Para daí chegar à minha conclusão e à minha opinião sobre o que significa esse termo para mim. E aí poder passar para você. Então, documentar o desenvolvimento das suas ideias vai significar que com o passar do tempo, o teu estudo e a tua experiência vão modificando a forma como você enxerga a vida e você vai trazendo isso. Mas aí a questão que surge também é a seguinte: será que você faz aquilo que você fala? E aí existe essa ideia de que só se pode falar aquilo que se faz. Mas aí nós temos que tomar um certo cuidado com alguns pontos. O primeiro deles é, imagina uma pessoa, mulher, professora, por 40 anos, da escola infantil. Ela é professora infantil há 40 anos.
mas ela não tem filhos. Essa mulher pode ou não pode explicar para as pessoas formas de melhor cuidar dos seus filhos? Ora, ela pode. Porque ela certamente tem experiência no cuidado com as crianças, mesmo não sendo uma mãe. Então existe um primeiro ponto que é essa falsa ideia de que para você falar sobre algo você tem que viver diretamente aquilo. Não, você pode ter vivido indiretamente e ser capaz de explicar, ajudar, opinar de forma muito verdadeira a respeito de determinados assuntos. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são professores, eles não são empresários, mas eles têm um conhecimento enorme sobre cuidado de empresa. E eles têm conselhos corretos. E aí eu vou deixar de ouvir porque eles não são empresários? Seria uma burrice da minha parte não prestar atenção nesses conselhos. Então você pode investigar na sua vida as coisas sobre as quais você consegue falar, mesmo que você não haja diretamente naquele assunto. Você pode falar sobre as coisas que você estuda e tem experiência indireta, desde que você consiga falar a verdade, né? Então você não pode fingir que sabe, mas falar a verdade. Existe um segundo ponto importante. E essa pessoa começou a me questionar, olha, você fez um vídeo em que você falou um monte de coisas e que eu ouvi o vídeo e era para você fez vídeo para você, porque você não faz aquelas coisas. E eu falei, mas é claro que não. Todos os meus vídeos são para mim. Por quê? Porque todas as coisas que eu percebo que devem ser feitas, eu não vou fazer perfeitamente. Por quê? Porque eu não sou Deus. Porque só Deus é perfeito. Só Jesus Cristo consegue fazer perfeitamente as coisas. Então, se você começar a olhar para todas as pregações religiosas de santos, de homens altamente virtuosos, pessoas muito, vamos dizer assim, próximas de Deus, você vai ver que essas pessoas todas erravam e muito, mesmo que elas fossem consideradas santas e altamente elevadas. Por quê? Porque é próprio do ser humano errar, e é próprio do ser humano errar muitas vezes a mesma coisa. Sabe essa ideia de que errar uma vez, tudo bem, errar duas vezes é burrice ou coisa do tipo? Essa ideia mais falsa que existe. Na Igreja Católica, eu sou católico, né? Então vou falar desse ponto de vista. Existe o sacramento da confissão. O que é a confissão? Você vai lá para o padre e confessa seus pecados. Sabe o que acontece no sacramento da confissão? É que você vai lá e todas as vezes que você confessa basicamente os mesmos pecados. E aí você pode ser o mais honesto possível com o padre. Padre, eu pequei nisso daqui, eu prometo que eu não quero mais pecar nisso daqui. Sair de lá, de dentro do confessionário, ir para a rua e cometer aquele exato pecado. Sendo que há 5 minutos atrás você tinha a intenção verdadeira de não fazer aquilo. Isso tanto é verdadeiro que a igreja sabe disso. E ela absolve ainda assim, porque o que importa não é que você não cometa o mesmo erro, mas que toda vez que você pede perdão, você tenha a reta intenção de não cometer e que você evite as situações para cometer aquele erro. Então imagine um homem que tem casado, que é viciado em ver mulheres peladas. E aí esse cara, ele sai, vai lá e confessa, mas ele sai de lá, ele pega o celular, ele entra num site pornô. Não, eu vou entrar aqui, mas eu não vou olhar. Eu vou ficar de olho fechado, eu vou só entrar. Ele está se colocando na situação. Imagina uma pessoa, esse cara agora começa a sair em clubes de striptease. Não, eu vou lá só para acompanhar meus amigos, mas eu prometo que eu não vou olhar. Ele está se colocando numa situação em que é muito difícil ele suportar aquela tentação. Então o exemplo é meio fora do foco aqui do conteúdo, mas exemplo para te dizer o seguinte: o que importa sobre o erro não é que você nunca erre, é que você, todas as vezes que errar, tenha a reta intenção de não fazer e que você tenha o esforço necessário para que não erre. E eventualmente, já que eu estava falando do sacramento da confissão, de tanto que você confessa e se cuida para não cometer o pecado, eventualmente você consegue começar a cometer com menos frequência, e menos frequência, e menos frequência, até que aquilo deixe de ser um problema na sua vida. Então no seu conteúdo, você com certeza vai falar um monte de coisas que você não consegue viver perfeitamente. Por quê? Porque tem que ser assim, não existe outro jeito. Então, por exemplo, eu dou um conselho que é você tem que produzir conteúdo todos os dias. Bom, abre aí o histórico do meu canal no YouTube, você vai ver que eu não produzi todos os dias nos últimos anos.
Apesar de eu achar que isso é a melhor coisa que você pode fazer. E eu te recomendar fortemente que você produza conteúdo todos os dias. E eu estar tentando o tempo inteiro produzir conteúdo todos os dias. Então, o que vai manter a tua consciência tranquila, se é que você quer ter a consciência tranquila, mas eu espero que sim, porque eu acho que se a consciência não está tranquila, significa que você está mentindo para você mesmo, porque você começa mentindo para os outros, e depois aquilo vai virar uma mentira para você mesmo, e essa contradição interior vai te destruindo, né? Esse é um problema, né? Vai fragmentando a tua alma. Isso é uma ideia para um outro vídeo, né? Se você está vindo aqui falar sobre as coisas com a reta intenção de ajudar as pessoas e sabendo que você tem um esforço para fazer aquelas coisas verdadeiras na tua vida, isso é o que você precisa ter para conseguir continuar fazendo isso daqui sem se perder. Porque essa é uma verdade a respeito da internet, né? É muito fácil você se perder. É muito fácil você se perder pelos elogios, é muito fácil você se perder por causa dos haters, é muito fácil você se perder por causa do dinheiro. É fácil, porque aqui você se coloca numa posição onde a vaidade e o orgulho eles vão ficar latejando na tua frente. Ninguém quer aparecer num vídeo feio, entendeu? Ninguém quer aparecer limpando o nariz com um paninho de cozinha. Nem eu, pô. Ninguém quer aparecer num vídeo e falar uma besteira e ser julgado. Assim, ninguém até uma hipérbole. Tem gente que não se importa 100% mesmo e aí faz parte. Mas a maioria das pessoas querem aparecer com uma boa imagem, passando uma sensação de inteligência, de capacitação, de autoridade. E tudo bem que seja assim. A questão é, você precisa vir aqui sabendo que as pessoas vão te criticar do mesmo jeito e que não é o fato de você sempre estar perfeito naquilo que você faz que vai te manter aqui. Pelo contrário, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi usar isso daqui primeiramente para mim mesmo. Então eu falo que eu sou o que mais aprendo com os meus próprios vídeos, porque eu sou o que mais me ouço. Então quando eu venho aqui, quanto mais eu falo, mais eu mesmo tenho a aprender com essas coisas que eu digo, porque a repetição do ensino leva ao aprendizado. Não é assim? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então acho que você deveria encarar a criação de conteúdo e um trabalho aqui como um trabalho de desenvolvimento pessoal. Inclusive, em 2018 eu comecei no digital com essa mentalidade. Olha, eu vou aproveitar porque eu vou compartilhar o conteúdo dos livros que eu leio e quanto mais eu fizer isso, mais eu vou me desenvolver, mesmo que pouca gente me acompanhe. Deu no que deu, que o negócio deu certo, um monte de gente me acompanha e ainda assim eu me desenvolvi assustadoramente nos últimos 8 anos graças a isso daqui. Eu penso que é assim que você deve encarar a criação de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí embaixo. Se inscreva no workshop A Oportunidade da Década, o link está na descrição para você saber mais. Esta é a última semana, nós estamos entrando na última semana para você fazer a tua inscrição no workshop. Tamo junto!